Imagine que você está sentado em uma cela de couro rígido. Sob você, o melhor cavalo de guerra do mundo antigo escarva o solo com o casco, protegido por uma armadura de bronze que brilha sob o sol. Você é o orgulho e a elite do exército lídio, a casta dominante. À frente, ferve um mar infindo de inimigos. O ar ao redor é denso, saturado pelo cheiro de poeira seca e metal incandescente. Seu comandante dá uma ordem curta. Você dá esporas ao cavalo. Impacto. Pausa. Impacto. E de repente, a formação cerrada do inimigo se abre. De lá, não saem falanges pesadas de infantaria. De lá, não voa uma nuvem de flechas mortais. Em sua direção, avança lentamente algo deformado, desajeitado, emitindo um urro primordial e um fedor insuportável. Seu cavalo de guerra treinado enlouquece. Ele empina, quebra a formação em pânico e joga você no chão duro. Você cai de costas, perdendo o fôlego com o impacto. E do alto, uma lâmina curva persa já desce, desferindo o golpe fatal. Bem-vindo ao ano 546 a.C., ao dia em que a história mundial se partiu ao meio, com um estalo seco. Como um punhado de nômades esfarrapados das montanhas Zagros, esmagou a cavalaria mais pesada e equipada da antiguidade. Este é um enigma tático sobre o qual gerações de estrategistas quebraram a cabeça. E a resposta não reside em ligas metálicas secretas ou magia. A resposta está nos camelos de carga. Ciro, o Grande, o líder implacável dos persas, realizou uma manobra audaciosa e sem precedentes em Timbra. Ele sabia perfeitamente que os cavalos têm um medo instintivo e pavor do cheiro forte e da aparência estranha dos camelos. Ele, friamente, montou arqueiros sobre eles e lançou essa vanguarda improvisada direto contra a cavalaria lídia. Genial? Sem dúvida. Cínico? Absolutamente. Inovações nos assuntos militares frequentemente cheiram a sangue e esterco. A Pérsia venceu a poderosa Lídia não por números esmagadores, mas por uma astúcia refinada e gélida. O Império dos Reis, que reivindicava a origem divina, nasceu de um truque logístico sujo. Nômades selvagens tornaram-se, da noite para o dia, os senhores absolutos do mundo. Mas Ciro não apenas conquistava terras alheias de forma impensada. Ele construía metodicamente um gigantesco ímã geopolítico, atraindo para si os recursos de toda a Ásia. A Pérsia deixou de ser apenas uma união de tribos. Ela transmutou-se rapidamente em uma ideia. Para a ideia assustadora de um rei dos reis universal, que exigia de cada povo uma submissão total e servil. Mas grandes ambições políticas sempre têm um preço monstruoso. Um império é uma besta insaciável, que exige carne fresca incessantemente. Ele necessita vitalmente de guerras infinitas para manter o equilíbrio interno. E aqui começa o verdadeiro inferno. A logística de abastecimento de um exército colossal transforma-se em um pesadelo burocrático. A engrenagem estatal descartava metodicamente dezenas de milhares de vidas por ano, apenas para manter as fronteiras longe do colapso. E tudo isso por uma quimera de domínio mundial. O preço que as pessoas comuns pagavam pelas ambições dos governantes era pavoroso. Você conseguiria manter a sanidade quando seu mundo cotidiano desmorona em um único dia? Quando suas cidades natais tornam-se apenas combustível anônimo para a grandeza imperial alheia? Quem é o verdadeiro bárbaro aqui? Aqueles que defendem seu lar ou aqueles que trazem a ordem na ponta das lanças? Estamos ingenuamente acostumados a ver nos governantes da antiguidade remota sábios nobres. Esqueça esses contos de fadas. A conquista do mundo não é uma partida de xadrez elegante em um palácio fresco. É um trabalho sujo, sangrento e suado pra caralho. Os persas construíram magníficas estradas de pedra não para o comércio. Eles as construíram para despachar a morte com mais rapidez às províncias rebeldes. Cada milhar de quilômetros de novas estradas largas era generosamente pago com as vidas arruinadas dos construtores. O frio aparato burocrático do império
registrava cinicamente a redução da população em tábuas de argila, como se estivesse dando baixa em carroças de madeira quebradas. Passam-se anos de carnificina contínua. Ao final do ano 530 a.C., quando o sol implacável queimou até as cinzas as planícies do norte, Ciro o Grande, que não conhecia o repouso, parte para sua última e fatal expedição. Longe, ao norte, nas estepes selvagens e infinitas dos Massagetas, para onde não existem palácios de ouro luxuosos, nem escravos servis. Lá reina apenas o capim seco, o vento cortante e o assobio agudo de flechas pesadas. A lente da história registra, indiferente, seu último suspiro rouco em uma terra estrangeira e congelada. A cabeça do fundador da primeira superpotência mundial acaba dentro de um odre de couro repleto de sangue humano. O grande governante está morto, mas o mecanismo que ele acionou já era impossível de parar. A morte de um homem, mesmo o mais influente do planeta, não significava mais nada para o sistema. O aparato de repressão total funcionava perfeitamente, como um relógio. Nas periferias distantes, revoltas desesperadas amadureciam constantemente, mas o rolo compressor de aço dos catafractários pesados as esmagava metódica e impiedosamente ainda no berço. O Império Aquemênida crescia vertiginosamente, como um tumor maligno, absorvendo avidamente culturas antigas, línguas e riquezas alheias. Ele se tornou um caldeirão gigantesco e efervescente, um cruzamento geopolítico que triturava exércitos inteiros e transformava destinos humanos em poeira. E então, esse Leviatã saciado de Ásia olha lentamente ao redor. A leste, erguem-se montanhas intransponíveis. Ao sul, agita-se o oceano infinito. Para onde direcionar sua sede insaciável de poder? O olhar pesado e faminto do novo Rei dos Reis desliza inevitavelmente pelo mapa geográfico em direção ao oeste. Para onde, atrás de estreitas faixas azuis de água, agitam-se pequenas, barulhentas e eternamente briguentas cidades gregas. Em direção às costas rochosas, onde as ambições dos senhores do mundo logo se despedaçarão com um estrondo no desfiladeiro das Termópilas. Enquanto na capital do Império poliam-se calmamente taças de ouro, nas costas rochosas do mar Egeu formava-se uma tempestade sem precedentes. O desfiladeiro das Termópilas. Um corredor estreito de pedra entre um penhasco íngreme e o mar fervente. Imagina-se lá. Você está em uma formação cerrada, ombro a ombro com seus companheiros de armas. O ar é denso, impregnado de um medo viscoso e suor azedo. E à frente, até onde a vista alcança, avança lentamente uma parede sólida de carne viva. Isso não é apenas um exército. É uma colossal expedição punitiva do rei Xerxes, decidido a varrer da face da terra, de uma vez por todas, as audaciosas cidades gregas. A cegueira política do governante da Pérsia não conhecia limites. Xerxes, arrogantemente, aciona a máquina de mobilização total. Dezenas de povos escravizados são arrancados à força de seus lugares de origem. O gênio da engenharia aquemênida faz o impossível. Enormes pontes de barcas, amarradas por centenas de navios, acorrentam com um aperto mortal o rebelde estreito de Helesponto. Como escreveu Heródoto, o rei ordenou até que açoitassem o mar por desobediência. Loucura? Não. É o cálculo frio do poder absoluto. A natureza também deve se curvar à ideia. Mas o grandioso deslocamento de tropas transforma-se instantaneamente em um inferno logístico. Centenas de milhares de pessoas e animais apinham-se em colunas infindas. Pessoas morrem sob os cascos das mulas de carga e as rodas pesadas das carroças, centenas de quilômetros antes de encontrarem o inimigo. Os intendentes do Rei dos Reis dão baixa friamente nas perdas diárias. Para eles, a morte em massa por exaustão e sede no caminho é apenas uma margem de erro matemática inevitável em longos pergaminhos. O cinismo burocrático do Império assusta muito mais do que a visão de uma espada nua. A esteira descartava metodicamente centenas de vidas por hora, apenas para mover essa máquina para frente. E então,
chega o momento do confronto inevitável. As Termópilas transformam-se em gigantescos moinhos de pedra. Aqui, trabalha a geometria cega da morte. O gargalo estreito da passagem anula completamente a vantagem numérica esmagadora dos persas. Impacto. O estalo de lanças de madeira quebrando. O tilintar ensurdecedor do bronze pesado contra os escudos. A lente da história encarna por um segundo em um guarda persa anônimo, um guerreiro famoso de um destacamento de elite. Você sufoca com a poeira em suspensão. Um passo à frente significa morte certa nas lanças espartanas eriçadas. Um passo atrás é fisicamente impossível. Atrás, a massa infinita e cega de suas próprias tropas empurra impiedosamente. Você será simplesmente esmagado pelos seus próprios homens. O terrível esmagamento no desfiladeiro ceifa significativamente mais vidas do que o aço inimigo. O que você sentiria sendo uma engrenagem nessa máquina de repressão? Conseguiria manter a sanidade ao perceber que sua vida para o comando não vale absolutamente nada? Quem é o verdadeiro louco aqui? Os gregos, marchando para a morte certa, ou o governante que envia legiões para o abate por causa de um orgulho ferido? A defesa é finalmente rompida ao preço de perdas colossais e inimagináveis. O rolo compressor persa avança lentamente mais ao sul. Atenas é abandonada pelos habitantes e queima. A grande cidade antiga transforma-se em uma única ruína fumegante. O fogo devora avidamente templos majestosos, derrete estátuas de deuses, apaga memórias de séculos. Como os mensageiros relataram a Xerxes, arrasamos seus santuários. Triunfo? Apenas uma ilusão passageira do vencedor. Ao final do ano 480 a.C., a presunção do soberano persa colide em plena velocidade com a cruel realidade marítima. Salamina. Estreitos apertados e traiçoeiros. Os navios persas pesados e desajeitados perdem rapidamente a manobrabilidade em águas desconhecidas. As rápidas trieres gregas abalroam impiedosamente seus cascos calafetados. O estalo da madeira perfurada abafa os gritos. Pânico total. A água salgada e fria preenche rapidamente os pulmões de milhares dos melhores marinheiros da Ásia. A elite da frota imperial afunda velozmente, arrastando consigo para sempre a arrogância e o orgulho de Xerxes. A catástrofe parece absolutamente irreversível. A derrota da frota força o rei a fugir de volta para a Ásia, deixando parte do exército para ser despedaçado. Mas é exatamente aqui que reside a principal anomalia histórica que vira nossa compreensão da guerra do avesso. A derrota no campo de batalha não significa de modo algum a perda no jogo geopolítico global. Sim, a Pérsia perdeu vergonhosamente as batalhas abertas, mas ela comprou metodicamente toda a era subsequente. Após 40 anos de silêncio, quando as lanças enferrujaram, uma arma diferente entrou em cena. Por muitas décadas à frente, o ouro puro dos Aquemênidas torna-se o principal instrumento de pressão. Os gregos construíam falanges perfeitas para quebrar os ossos dos inimigos, enquanto os persas cunhavam dáricos de ouro para comprar a lealdade alheia. E o lento envenenamento pela ganância provou ser muito mais eficaz do que ataques frontais. Os orgulhosos heróis de Salamina de ontem começam a se matar cinicamente por financiamento persa. Atenas e Esparta rasgam as gargantas uma da outra, pagas pelo tesouro sem fundo do rei dos reis. O império transforma-se elegantemente em um marionetista invisível e onipotente, puxando as cordas de uma Grécia fragmentada. Na capital, poliam-se novamente as taças preciosas com tranquilidade. Parece que a ideia do poder absoluto resistiu e venceu seus inimigos. Mas ao longe, no norte rigoroso da Península Balcânica, já se fortalece uma força que será impossível de subornar. Muito em breve, a poeira sob os cascos da cavalaria pesada macedónia começará a se assentar em uma camada espessa sobre as ruínas majestosas de Persépolis, anunciando uma ordem mundial completamente nova e cruel. A poeira sob os cascos da cavalaria pesada macedónia nem sequer havia assentado nas planícies da Ásia.
e o mundo antigo já desmoronava de forma irreversível. Outubro de 331 a.C. A planície de Gaugamela, queimada pelo sol implacável. O ar vibra levemente com um calor insuportável. Ele está impregnado do suor acre de centenas de milhares de homens e cavalos excitados. O jovem rei macedônio lança um desafio aberto ao senhor de metade do mundo habitado. Dário III comete seu erro mais fatal. Ele aposta tudo em um campo perfeitamente plano. O rei persa, com a obsessão maníaca de um pedante, ordenou que suas unidades de engenharia limpassem uma enorme área de terra de qualquer irregularidade, pedras ou arbustos secos. Ele preparava metodicamente um pátio de manobras perfeito e absolutamente liso para o uso de sua principal superarma, o ataque dos carros de guerra falcados. Imagine-se agora na formação cerrada da falange macedônia. Você está bem no centro. Sua respiração ofegante queima a garganta. Nas mãos úmidas de tensão, você segura firmemente a pesada sariça de vários metros. A terra sob seus pés começa a vibrar de forma surda e rítmica. Em sua direção, com um estrondo primordial crescente, avança uma parede sólida de madeira escura, bronze laminado e lâminas incrivelmente afiadas. Enormes foices forjadas nos eixos das rodas giram freneticamente, transformando-se em discos mortais invisíveis. O que você sentiria, parado em tal formação sob uma chuva de flechas que obscurece o próprio sol? Conseguiria manter essa linha, sabendo exatamente que um único golpe preciso dessa máquina cega deceparia instantaneamente os ossos de dezenas de homens bem ao seu lado? Mas a disciplina militar de ferro do Ocidente quebra brutalmente o medo animal natural. A infantaria não foge. Ela faz algo completamente impensável. O quadrado rígido de soldados simplesmente abre caminho em sincronia sob um comando curto. As bigas pesadas passam rugindo em alta velocidade pelos primeiros postos. Elas mergulham com ímpeto na armadilha mortal de vácuo preparada. Lá, elas são destruídas metodicamente, sem a menor emoção, por destacamentos de infantaria leve, com lançamentos precisos de dardos. A arma absoluta do juízo final provou ser um pedaço inútil de madeira pintada. A lógica da guerra mundial mudou para sempre. A ruptura tática do gênio macedônio atinge precisamente o coração exposto da formação persa. É um golpe frio e cirúrgico, da cavalaria de elite, direto no posto de comando indefeso. E Dário se quebra. O senhor absoluto da Ásia cede ao pânico humano mais banal. Horrorizado, ele vira sua biga alta. Ele foge covardemente. Ele abandona para sempre seu exército colossal e sangrento. Abandona a própria família no acampamento capturado. Ele deixa a própria grande ideia do poder absoluto jogada na lama da estrada. O império dos reis foi finalmente enterrado por seu próprio medo animal. Em seguida, Persépolis caiu rapidamente. O incêndio da grande capital, que brilhava em ouro, não foi um acidente ébrio de uma multidão de bárbaros insolentes. Foi um ato frio e extremamente calculado de vingança geopolítica. A lente da história registra friamente como o cedro milenar do Líbano estala com um estrondo ensurdecedor nos palácios em chamas. Como o ouro acumulado por dezenas de gerações derrete lentamente nos pisos de mármore incandescentes. A burocracia dos ocupantes trabalha perfeitamente. Foram necessárias dezenas de milhares de mulas de carga, apenas para retirar o tesouro estatal da superpotência desmoronada. Os vencedores sempre levam tudo metodicamente. Mas se você pensa ingenuamente que a Grande Guerra terminou aqui, você não entende nada da natureza cruel do Oriente. Uma explosão de violência incontrolável sacode as distantes províncias orientais. Lá, no alto das montanhas rigorosas da Báctria, começa um jogo completamente diferente e desgastante para os nervos. Entra em cena Epitâmenes. Um aristocrata sogdiano local recusa-se terminantemente a jogar pelas regras dos invasores europeus recém-chegados. Ele desencadeia uma guerra de guerrilha assimétrica, cruel e sangrenta. O pesado rolo compressor militar macedônio
atola-se irremediavelmente em desfiladeiros profundos. A nova tática de ataque surpresa esgota as guarnições regulares muito mais rápido do que grandes batalhas campais. Os rebeldes aparecem silenciosamente da névoa densa da manhã. Eles desferem um golpe pontual e incrivelmente doloroso com forças de cavalaria leve. E então, desaparecem instantaneamente, como espectros, nas montanhas intransponíveis. O martelo do invencível exército macedônio golpeia o vazio com fúria crescente. A burocracia militar dos estrangeiros entra em um estupor logístico total. A estatística seca de perdas das legiões europeias começa a crescer em uma progressão geométrica assustadora. A engrenagem diária descartava metodicamente centenas de soldados experientes em perseguições absolutamente infrutíferas. Historiadores frequentemente chamam a fusão subsequente das culturas do Oriente e do Ocidente de uma bela celebração da paz e o início da era iluminada do helenismo. Esqueça essa falácia acadêmica. Foi um triunfo brutal e intransigente de vencedores cruéis sobre vencidos absolutamente sem direitos. A nova ordem administrativa era imposta rigidamente pela ponta da longa lança macedônia. Novos deuses estrangeiros, uma língua completamente estranha, impostos draconianos para construções grandiosas. As elites locais eram colocadas diante de uma escolha extremamente simples: ou uma assimilação total e humilhante, ou a rápida aniquilação física. Os gregos construíam falanges perfeitamente alinhadas para quebrar ossos, e os persas construíam estradas infinitas para despachar a morte mais rápido. Mas ambos provaram ser impotentes diante do tempo implacável. Os macedônios acreditavam sinceramente que traziam a luz salvadora da civilização para terras selvagens e sombrias. Mas eles apenas despertaram imprudentemente os demônios ancestrais e eternamente adormecidos da estepe infinita. Alexandre quebrou para sempre a espinha dorsal dos desajeitados aquemênidas. No entanto, o sábio Oriente sempre tira sua revanche sangrenta. Ele faz isso com o tempo viscoso e as distâncias colossais. A poeira levantada pelas colunas de mármore desmoronadas da Persépolis em chamas não assentou sem deixar rastros. Nessa mesma poeira seca e impregnada de amargura, entre as planícies infinitas queimadas por uma guerra de guerrilha implacável, já nascia rapidamente uma nova ameaça. Surgia uma tática inédita de tiro manobrado em pleno galope. Essa ciência mortal lançava os alicerces sólidos para a futura grande vingança contra a Roma arrogante. Enquanto os altivos senadores romanos dividiam o mundo em salões de mármore, dessa mesma poeira da estepe no leste, erguia-se a sombra de uma águia. Mas não era o predador imperial de Roma. Ao final do ano 53 a.C., o calor da Síria derretia a razão. O calor do deserto queima os pulmões. Imagine-se como um legionário romano. Você caminha pela areia escaldante. Seu escudo pesado puxa seu braço esquerdo de forma insuportável. A pele sob a armadura de ferro arde em fogo. Não há água há muito tempo. O ar vibra levemente. O silêncio pressiona os tímpanos. E de repente, nasce este som, surdo, rítmico, aumentando implacavelmente. São os enormes tambores partos rufando metodicamente. O som penetra direto sob as costelas. Ele paralisa a vontade de legionários experientes antes mesmo da primeira flecha ser lançada. Marco Licínio Crasso era o homem mais rico da República Romana. Mas o ouro frio não concede imortalidade histórica. Ambições políticas cegas empurraram seu exército direto para o deserto sírio. Ele queria sinceramente comprar a glória eterna com o sangue alheio. Ele, presunçosamente, levou 40.000 soldados de elite para uma armadilha perfeita. O orgulho do Ocidente marchava ao encontro de sua catástrofe mais terrível. Crasso acreditava piamente na força inquestionável da ordem romana. Ele não entendia absolutamente nada da natureza cruel do Oriente. Para ele, a Pártia era apenas mais uma marcação em uma longa lista de grandes conquistas. A arrogância sempre cega os generais logo antes de sua queda inevitável. Ao encontro das coortes romanas, saiu Surena.
Um aristocrata parto jovem e fabulosamente rico. Um anti-herói complexo com rosto de poeta refinado e mente calculista de carrasco. Surena não lançou tolamente sua cavalaria leve contra as espadas curtas romanas. Ele construiu um mecanismo matemático perfeito de aniquilação em massa. Foi um triunfo genial do caos das estepes sobre a disciplina de ferro romana. A legião estava acostumada a quebrar o inimigo em um combate corpo a corpo cerrado. Mas os partos simplesmente evitavam qualquer contato direto. A cavalaria leve circulava a formação em um redemoinho mortal contínuo. O famoso tiro-parto a galope funcionava sem falhas. O assobio de milhares de flechas cobria instantaneamente o céu branco de calor. Os romanos fecharam obstinadamente seus escudos. Eles esperaram obedientemente. Pensaram ingenuamente que os nômades da estepe logo ficariam sem munição. Foi um erro fatal, mortal. Aqui reside o principal enigma tático dessa carnificina terrível. Surena resolveu o problema da logística de forma genial e extremamente cínica. Ele trouxe para o deserto morto milhares de camelos de carga. Eles estavam carregados até o topo com fardos pesados de flechas sobressalentes. A engrenagem da morte começou a funcionar sem a menor interrupção. O general Parto descartou friamente a elite militar do mundo ocidental. Uma chuva infinita e monótona de pontas perfurantes pesadas perfurava metodicamente os escudos de madeira. Os romanos construíam acampamentos perfeitos para ditar condições ao mundo. E os partos transformaram a própria natureza em uma arma de destruição em massa. Coloque-se no lugar do velho Crasso. Seu próprio filho morre diante de seus olhos em um contra-ataque desesperado e sem esperança. E então, entra em cena a verdadeira elite, os catafractários pesados partos. Eles estão envoltos em armaduras de escamas do topo da cabeça até os cascos. O rolo compressor de aço em plena velocidade esmaga impiedosamente o flanco romano enfraquecido. Eles não deixam uma única chance de salvação. Os melhores guerreiros da Europa morrem sem glória na poeira quente estrangeira. Quem é o verdadeiro selvagem aqui? O oligarca romano que veio roubar friamente a casa alheia? O general parto que defende sua pátria com métodos de terror absoluto? A segurança do Estado justifica tamanha violência total? A derrota grandiosa foi um choque profundo para o mundo antigo. A tentativa pífia de comprar grandeza resultou em uma morte exemplar. Dezenas de milhares de prisioneiros romanos foram levados para sempre para trabalhos forçados. Foram enviados para morrer nas distantes fronteiras orientais. O Império do Oriente deu baixa friamente nas orgulhosas legiões romanas. A estatística seca de perdas fez o Senado estremecer de horror. 20.000 soldados mortos. 10.000 cidadãos capturados. Esses números categoricamente não cabiam na cabeça de um romano. As famosas águias de ouro das legiões derrotadas tornaram-se troféus humilhantes em templos estrangeiros. Segundo uma lenda sombria, derramaram ouro derretido na garganta do cadáver de Crasso. Foi um escárnio impecável e mortal contra a ganância humana. O Oriente mostrou seus dentes afiados. A Pártia tornou-se instantaneamente o principal pesadelo mundial para a Roma invencível. Ela ergueu uma muralha intransponível de carne viva e aço nas fronteiras orientais. Mas o triunfo pessoal do genial Surena provou ser assustadoramente curto. A máquina estatal do Oriente não tolera organicamente heróis brilhantes e bem-sucedidos demais. Nos palácios luxuosos e frescos, sempre amadurecem a traição e o veneno doce. O rei Parto executou friamente seu salvador por pura inveja. O sistema implacável sempre devora com apetite invejável seus filhos mais talentosos. Séculos depois, até mesmo essa Pártia poderosa, que infundia terror em todos, apodrecerá inevitavelmente por dentro. O terrível vácuo de poder resultante exigirá novamente muito sangue. Sobre as ruínas fumegantes do antigo poder, surgirá rapidamente uma força nova, ainda mais fanática.
Uma força que em breve fará do próprio imperador romano vivo seu escravo pessoal e submisso. A força capaz de dobrar a espinha do próprio Senhor do Ocidente não nasce de um vácuo geopolítico. Ela é sempre forjada no cadinho de uma crise estatal brutal. O mundo antigo não tolera organicamente a fraqueza. Quando a velha dinastia parta, apodrecida até o âmago, finalmente desmoronou sob o peso insuportável de sua própria corrupção infinita, formou-se um vácuo assustador de poder absoluto. Desse caos sangrento, com o tilintar ensurdecedor de aço pesado e a respiração pesada de um fanatismo religioso sombrio, ergueu-se com confiança uma força nova e implacável: os Sassânidas. Eles não vieram a essas terras queimadas para negociar. Eles vieram para governar incondicionalmente. Sapor, primeiro, estava extremamente longe da imagem de livro de um sábio pacificador. Ele era um monarca implacável, frio e calculista. Ele não perdoava organicamente nem a menor sombra de fraqueza, fossem seus aliados mais próximos, ou, muito menos, em estrangeiros. O poder absoluto para ele não era um belo privilégio divino, mas uma espada muito pesada e serrilhada, com a qual era preciso golpear incansavelmente todos os santos dias. A ideia do Senhor Universal do mundo exigia novamente de seus súditos uma confirmação metódica através de muito sangue. Em meados do século III depois de Cristo, a colossal máquina de guerra romana começa a apresentar falhas sistêmicas assustadoras. O outrora grandioso império é sacudido por uma febre incessante de revoltas militares. Sapor fareja esse odor nauseante de putrefação institucional, com a precisão de um predador na escuridão. Metodicamente, como um açougueiro experiente, ele decepa, pedaço por pedaço, as ricas fronteiras orientais de Roma. Imagine-se agora no lugar do imperador romano Valeriano. Você é uma divindade viva, oficialmente reconhecida pelo Estado. Seu manto de púrpura bordado a ouro vale consideravelmente mais do que províncias asiáticas inteiras. Você lidera pessoalmente um exército colossal de 70.000 legionários rudes, calejados em combate, até as muralhas empoeiradas e escaldantes da cidade de Edessa. Estamos no ano 260 depois de Cristo. O ar é incrivelmente denso, saturado até o limite pelo cheiro pegajoso de corpos suados, suor de cavalo e um medo visceral e crescente. Mas você está cego por uma confiança arrogante em sua vitória rápida. Afinal, você é a Roma invencível. E eles são apenas mais uma horda desorganizada de bárbaros selvagens. Mas Sapor não tinha a menor intenção de jogar conforme as regras alheias de batalhas nobres. A Batalha de Edessa não foi, de forma alguma, um confronto heróico entre dois oponentes iguais. Foi um fuzilamento a queima-roupa, frio e matematicamente calculado. As legiões romanas, exaustas ao limite pela falta de água potável e por uma epidemia desconhecida que assolou o acampamento cercado, viram-se presas em um caldeirão de pedra sem saída. A cavalaria de elite sassânida não cometeu a tolice de se lançar em um ataque frontal contra as espadas romanas. Para que arriscar a vida valiosa de seus cavaleiros? A linha de montagem estatal da morte funcionava com perfeição, rítmica e absolutamente indiferente. Uma chuva densa e ininterrupta de flechas pesadas e perfurantes simplesmente descartou, metodicamente, a força viva de elite do Ocidente. O massacre do exército outrora indestrutível foi para Sapor apenas uma demonstração rotineira, quase entediante, de seu poder cotidiano. E então, chega aquele momento crucial, que faria o sangue dos historiadores antigos gelar para sempre. O imperador Valeriano, senhor absoluto de metade do mundo conhecido, não morre heroicamente em combate. Ele é capturado, vivo, absolutamente indefeso. A lente da história foca por alguns segundos no próprio Valeriano. Grilhões pesados, forjados grosseiramente, esfolam seus pulsos de velho até a carne viva. Você está de joelhos na poeira escaldante que corta a pele. E logo acima de você, sob o brilho ofuscante de uma armadura de escamas douradas,
o Rei dos Reis se ergue com desprezo. Olhe para essa cena. Coloque-se no lugar dele agora mesmo. O que você sentiria no exato segundo em que todo o seu poder divino, toda a história secular e inabalável da grande Roma, subitamente se reduzisse ao tamanho de uma bota de couro suja, que esmaga seu rosto contra a terra seca e morta, com uma força sobre-humana? Os romanos construíram, geração após geração, arcos do triunfo majestosos em mármore branco, para exaltar orgulhosamente suas vitórias militares. Os persas foram muito mais sutis e cruéis. Eles esculpiram baixos relevos colossais e detalhados, diretamente em paredões de rocha, para eternizar a humilhação alheia enquanto este mundo existir. Valeriano não se tornou apenas um refém político valioso. Ele se transformou em um estribo vivo, um degrau que respirava. Toda vez que o arrogante Sapor montava em seu pesado cavalo de guerra, o velho imperador romano se punha obedientemente de quatro e oferecia as costas. O cinismo burocrático dos sassânidas atingiu aqui seu ápice absoluto e intransponível. Eles destruíram metodicamente, dia após dia, sua personalidade humana diante de milhares de curiosos. A máquina estatal do Oriente moeu um deus vivo até transformá-lo em um pedaço de carne submisso e quebrado. A execução aterrorizante que se seguiu a longos anos de cativeiro foi apenas o desfecho lógico desse processo. Foi o verdadeiro epicentro da humilhação imperial, o ponto máximo do triunfo. Na gigantesca capital do Império Renovado, uma verdadeira histeria estatal começa instantaneamente. Uma explosão colossal de orgulho imperial cega completamente a elite sassânida. A pompa palaciana transborda, inundando a razão fria. A euforia do poder absoluto embriaga essas pessoas muito mais do que o vinho mais forte. A Pérsia voltou a acreditar sinceramente, até a medula, em sua invencibilidade concedida pelos próprios céus. Quem ousaria desafiar aqueles que, por diversão, escravizaram o senhor de Roma? Mas a falsa sensação de segurança é o veneno mais letal para qualquer superpotência. Enquanto nos luxuosos salões do trono, o governante imortal era louvado em todas as línguas, a pesada máquina estatal já começava a apresentar as primeiras falhas críticas. O império se esgotou catastroficamente sob o peso de suas próprias ambições. Os vastos territórios conquistados exigiam implacavelmente uma presença militar constante e extenuante. A economia começou a sufocar lenta e dolorosamente, devido aos gastos infinitos para manter um exército inflado. Essa primeira vitória grandiosa e ofuscante sobre Roma tornou-se a armadilha histórica mais fatal. Ela arrastou irreversivelmente os sassânidas para uma guerra de exaustão infinita em duas frentes, que se estenderia por muitos séculos. A máquina do poder absoluto começou a devorar a si mesma por dentro, lenta e com um rangido metálico horrendo. E esse inferno interminável de desgaste mútuo entre impérios acabaria por escancarar os portões da fortaleza para uma ameaça completamente nova e imprevisível. Para uma tempestade que já nascia silenciosamente longe dali, nas areias escaldantes, e que muito em breve enterraria para sempre sob si todo o velho mundo antigo. Essa mesma tempestade, vinda das areias escaldantes da Arábia, não se fez esperar. Ao final do ano 636 d.C., o outrora brilhante Império Sassânida não passava de uma fachada histórica luxuosa, mas completamente apodrecida. Imagine-se no topo de uma alta muralha da grandiosa Ctesifonte, a cidade mais monumental da época. O vento traz poeira seca e o cheiro persistente de uma catástrofe nacional iminente. Atrás de você, 26 anos de um massacre absolutamente sem sentido e exaustivo contra o Império Bizantino. O orçamento estatal está totalmente aniquilado. A economia jaz em ruínas. Impostos cruéis extraem da população comum as últimas gotas de vida. E, ao mesmo tempo, nos palácios suntuosos e frescos, uma aristocracia enlouquecida pelo poder corta as gargantas uns dos outros com deleite em uma guerra civil interminável por um trono vazio. É o momento ideal para que alguém chegue
e simplesmente deu um chute nessa estrutura imensa e esfarelada. E o golpe esmagador veio de onde menos se esperava, do deserto vazio, morto e queimado por um sol implacável. A Batalha de Cadicia não é apenas mais uma derrota militar em um livro de história seco. É a execução exemplar e incrivelmente humilhante de toda uma civilização milenar. Coloque-se no lugar de um catafractário persa pesadamente armado naquele dia fatídico. Você veste dezenas de quilos do melhor aço forjado. Seu enorme elefante de guerra, parecido com uma fortaleza viva, está totalmente revestido por uma armadura de escamas. Você é o topo reconhecido da cadeia alimentar do antigo mundo militar. Você está acostumado a fazer nações inteiras fugirem em pânico apenas com sua presença. Mas, de repente, o horizonte escurece. Uma tempestade de areia monstruosa se levanta. O vento furioso uiva, lançando com força punhados de areia cortante e escaldante diretamente nas frestas estreitas do seu elmo. Você não enxerga mais nada. Você sufoca nesse forno de aço. A armadura pesada, que por séculos salvou sua vida com segurança, transforma-se em um instante em sua tumba de ferro pessoal, insuportavelmente abafada. Os árabes não se deram ao trabalho de jogar justas cavalheirescas conforme as regras do velho mundo. Eles usaram cinicamente a fúria da natureza como seu principal aliado. Sua cavalaria ultraleve deslizava rapidamente através da tempestade densa, desferindo golpes precisos e mortais nos pontos cegos dos gigantes persas desajeitados. A estatística de baixas daquele dia terrível apavora por sua escala matemática fria e implacável. A linha de montagem estatal da destruição descartou metodicamente dezenas de milhares de soldados de elite em apenas algumas poucas horas. A superpotência que, até pouco tempo, ditava arrogantemente sua vontade aos imperadores romanos, afogou-se no próprio sangue, em meio à névoa cega de areia. O que você acha que é pior? Morrer por um golpe rápido de espada no campo de batalha, ou ver com seus próprios olhos o trabalho de dezenas de gerações de seus grandes antepassados ser reduzido a pó para sempre em um único dia? A queda da gigantesca capital foi um verdadeiro banquete para os conquistadores. O tesouro do Rei dos Reis, cuidadosamente acumulado ao longo de muitos séculos, foi saqueado com um cinismo que desafia a compreensão. O famoso tapete colossal, conhecido como a Primavera de Cosroes, bordado com milhares de pedras preciosas e fios de ouro, foi cortado a sangue frio em pequenos pedaços pelos novos donos. Eles simplesmente os distribuíram entre seus soldados como um butim comum. Para eles, aquilo não era uma obra-prima da arte mundial. Era apenas um pedaço conveniente e brilhante de capital troféu. A grande ideia do poder monárquico absoluto foi desprezivelmente pisoteada pelas sandálias empoeiradas dos nômades. Mas o verdadeiro horror, silencioso e rastejante, começou um pouco depois. A derrota militar é apenas metade da tragédia. Os vencedores trouxeram consigo não apenas novas leis severas. Eles trouxeram uma reformatação total e metódica da própria realidade social. A antiga Pérsia estava sendo apagada do mapa político do mundo com uma meticulosidade burocrática assustadora. A administração de ocupação não apenas coletava tributos pesados dos conquistados. Ela tomava sua memória histórica. 10 longos anos após Cadísia, a última tentativa desesperada de resistência armada no norte rigoroso foi esmagada de forma cruel e absolutamente fria pelas tropas regulares do califado. A resposta dos novos senhores foi gélida e extremamente pragmática. Uma mudança de religião total e forçada. Os fogos sagrados do zoroatrismo, que queimaram sem interrupção por centenas de anos, foram impiedosamente cobertos de areia. No lugar dos antigos templos destruídos, minaretes altos e esguios surgiam rapidamente, como cogumelos após a chuva. O alfabeto milenar, incrivelmente complexo, foi terminantemente proibido. A identidade cultural milenar era metodicamente destruída, como um vírus perigoso e nocivo em um enorme organismo estatal. Você conseguiria aceitar pacificamente
que os nomes de seus deuses antigos agora são ilegais de se pronunciar sob pena de morte? Que a língua que seus avós falavam com amor torna-se instantaneamente a marca de um pária político? É nisto que reside a verdade mais assustadora e extremamente cínica da história. Os estados construíram muralhas de pedra intransponíveis para se protegerem do ferro frio, mas revelaram-se absolutamente impotentes diante de uma ideia fanática ardente. Impérios raramente morrem de velhice natural. Eles são brutalmente assassinados. E essa morte nunca é esteticamente bela. O mundo antigo ruiu definitivamente, enterrando para sempre sob seus escombros pesados a soberba e o orgulho dos sassânidas. O país mergulhou por longos séculos na sombra sombria e monolítica do domínio islâmico. Mas o Oriente nunca perdoa e nunca esquece completamente suas raízes profundas. Mesmo sendo metodicamente reduzido a pó, ele é capaz de brotar obstinadamente através da rocha dura. Essa terra dilacerada ficou à espreita, acumulando em silêncio uma energia nova e ainda mais terrível. Ela esperava a sua hora para, um dia, colidir com o mal absoluto e primitivo que avançava implacavelmente das estepes selvagens em cavalos baixos e robustos. Com um apocalipse das estepes sem precedentes, que faria até os conquistadores árabes empalidecerem de nervosismo e inundaria essas terras cansadas com novos e inauditos rios de sangue. Esse mal primitivo não demorou a chegar. No início do ano 1219, as terras iranianas brilhavam com uma riqueza inacreditável. O estado dos Corásmios parecia o centro indestrutível de todo o mundo islâmico. Caravanas transportavam incessantemente seda, especiarias e ouro puro. As bibliotecas transbordavam de pergaminhos inestimáveis. As mesquitas assombravam a imaginação com cúpulas grandiosas. Os governantes acreditavam piamente em sua impunidade absoluta. A soberba sempre cega os monarcas mais do que o sol mais brilhante. O governante local comete o erro político mais caro de toda a história da humanidade. Ele ordena arrogantemente a humilhação e a execução dos embaixadores comerciais de Gengis Khan. Para que negociar com selvagens sujos vestidos com peles de animais? Essa decisão assinou a sentença de morte de uma civilização inteira. O acerto de contas veio sem demora. Do leste, não jorrou apenas mais um exército de nômades. No horizonte surgiram infinitos túmens de cavaleiros revestidos de couro grosso. Era uma máquina de destruição coletiva impecável e perfeitamente ajustada. A chegada das tropas de Gengis Khan marcou a primeira guerra total da história mundial. Uma guerra voltada para o apagamento físico completo do inimigo. Os mongóis não pretendiam governar essas cidades barulhentas. Eles as transformavam friamente em pastagens planas e convenientes para seus cavalos baixos. Os cercos às grandes metrópoles, como a antiga Nixapur e a próspera Merv, assombravam por sua tecnologia. Os invasores empurravam à sua frente multidões de prisioneiros locais. Eles os usavam cinicamente como escudo humano para o assalto às altas muralhas de pedra. Imagine-se agora no porão escuro e úmido de uma casa rica. Você aperta contra o peito uma criança que chora. Suas costas estão cobertas por um suor frio e pegajoso. Lá em cima, todo o seu mundo habitual desmorona rapidamente. Você ouve nitidamente o tropel contínuo de milhares de cascos pelas ruas pavimentadas. Em seguida, ouve-se o estalo surdo das vigas de madeira queimando. O ar fica saturado com um cheiro sufocante de fumaça. E então, vem o silêncio absoluto, mortal. Ninguém mais grita. Ninguém implora por misericórdia. Os invasores não sentiam nenhuma fúria ou ódio pessoal pelos vencidos. Eles estavam apenas fazendo seu trabalho diário. A linha de montagem implacável descartou metodicamente centenas de milhares de habitantes em questão de dias. Os comandantes mongóis exigiam de seus subordinados uma prestação de contas financeira rigorosa. Pirâmides organizadas de crânios humanos Erguiam-se diante dos portões destruídos das cidades. Não era um ato de sadismo primitivo.
Era um relatório burocrático, seco e sem emoção, dos carrascos para o seu comando supremo. Impérios frequentemente constroem muralhas altas para se protegerem de inimigos. Mas é impossível construir uma muralha contra um apocalipse iminente. Oásis florescentes foram impiedosamente varridos até os alicerces. Grandes e complexos sistemas de irrigação subterrânea foram deliberadamente destruídos e cobertos com sal. A catástrofe demográfica retrocedeu instantaneamente toda a região em muitos séculos. A piedade islâmica e as tradições seculares ruíram em um único dia. O pavor dos nômades paralisou completamente qualquer resistência significativa. Você conseguiria manter sua fé vendo isso? O que você sentiria ao perceber que os céus olham indiferentes para o extermínio metódico do seu povo? O preço pela arrogância momentânea de um único governante revelou-se absolutamente monstruoso. Milhões de vidas foram simplesmente riscadas dos livros de registro da história. O Irã ficou completamente exaurido. Jazia em ruínas, sob os cascos pesados dos cavalos asiáticos. Parecia que a vida havia abandonado para sempre aquelas planícies queimadas e mortas. O território transformou-se em uma cicatriz enorme e silenciosa no corpo do planeta. Por décadas, reinou ali apenas o vento, carregando cinzas cinzentas. Mas o Antigo Oriente possui uma capacidade assustadora de regeneração. Do caos absoluto e primordial, e do vazio ensurdecedor, sempre nasce uma ordem nova, ainda mais rígida. A dor e a profunda humilhação transformaram-se lentamente em um ódio ardente. Essa terra ficou à espreita, absorvendo o sangue derramado. Com o tempo, uma nova faísca se acenderia nas montanhas rigorosas. Ali, surgiria um jovem líder, unindo as pessoas pela espada, e por uma fé nova e intransigente. Esse fanatismo cego forjaria dos sobreviventes um novo império. Um país que, em breve, em um êxtase furioso, lançar-se-ia com lâminas frias diretamente contra as bocas rugientes e cuspidoras de fogo dos canhões otomanos. Das cinzas das planícies queimadas pelos nômades, surgia lentamente, como um piche preto e espesso, uma forma completamente nova de vida política. O Irã estava absolutamente exaurido. Jazia nas trevas por longas décadas, dilacerado em pedaços sangrentos por pequenos príncipes locais e senhores da guerra. Mas é precisamente em feridas históricas tão profundas e apodrecidas que costuma nascer o fanatismo mais feroz e intransigente. No início do século XVI, um adolescente entra rapidamente na arena histórica mundial. Seu nome é Ismail. Ele não trouxe consigo uma diplomacia refinada, nem compromissos sutis. Trouxe um pacto religioso extremamente rígido. O Estado safávida começou seu renascimento com um terror ideológico em massa. O Shah Ismail unifica o país fragmentado com aço pesado e frio, e uma fé radicalmente nova. O xiismo torna-se instantaneamente a doutrina oficial do Estado, forjada no sangue dos dissidentes. Foi uma manobra política genial e incrivelmente cínica. A unidade cega da nação, em troca estrita de um êxtase religioso absoluto. Suas tropas de choque de elite, os famosos Qizilbash, com seus turbantes vermelhos, acreditavam piamente que seu jovem senhor era a encarnação viva da divindade na terra. Eles iam para a batalha deliberadamente sem armaduras pesadas. Acreditavam sinceramente que a devoção fanática deteria qualquer lâmina inimiga. A máquina de propaganda estatal funcionava com perfeição, transformando simples pastores e artesãos em torpedos humanos destemidos. Você conseguiria manter a sanidade em meio a essa loucura coletiva? O que você sentiria ao estar ombro a ombro com pessoas que, com lágrimas nos olhos, imploram aos céus pela própria morte em combate por seu governante? A fé é o combustível mais barato e eficaz para a construção de qualquer império. Mas o êxtase religioso cego tem uma característica extremamente desagradável. Ele inevitavelmente se estilhaça com um estrondo ensurdecedor contra o progresso tecnológico implacável. Agosto de 1514. A planície desolada de Chaldiran.
um lugar perfeitamente plano para a execução exemplar de todo o velho mundo. Aqui não se enfrentaram apenas dois exércitos colossais. Aqui, frente a frente, em velocidade máxima, colidiram duas eras históricas fundamentalmente diferentes. De um lado, o exército resplandecente de Ismail, espadachins montados de elite, armados com um orgulho ancestral, sabres incrivelmente afiados e uma fé absoluta em sua total invulnerabilidade. Do outro lado, a máquina militar do Império Otomano, rigorosa, matematicamente calculada e extremamente pragmática. Imagine-se no lugar de um jovem e fervoroso Kizilbash naquela manhã. Você aperta o punho de sua espada à cara, até os nós dos dedos doerem. Seus lábios ressecados sussurram orações sagradas sem parar. Você espora o cavalo e voa em alta velocidade diretamente contra as posições inimigas. Você espera um duelo honesto, olho no olho. Espera o tilintar nobre do sabre se cruzando. Mas, em vez disso, o chão sob você explode subitamente. Os otomanos trouxeram pólvora. Trouxeram artilharia de campanha pesada e ergueram uma muralha intransponível de carroças presas por correntes de ferro. Atrás dessa barreira de madeira, fileiras densas de janízaros treinados se escondiam com seus mosquetes pesados. A arquitetura dessa tática radicalmente nova não deixou ao fanatismo nenhuma chance microscópica. A fé cega e ardente colidiu em cheio com a física fria e implacável do chumbo e do ferro voadores. O estrondo de dezenas de canhões rompia instantaneamente os tímpanos dos cavaleiros. O ar no vale saturou-se rapidamente com o cheiro acre e nauseante de enxofre queimado. Aquilo não foi, de forma alguma, uma batalha no sentido clássico e antigo da palavra. Foi a primeira linha de montagem industrial da morte na região, que descartou metódica e friamente a própria elite da cavalaria persa. Balas de canhão pesadas atravessavam as fileiras densas dos cavaleiros atacantes de lado a lado, deixando para trás apenas vazios terríveis. Os intendentes otomanos, em algum lugar na retaguarda profunda, davam baixa nos livros contábeis, com colunas organizadas de números, a pólvora negra gasta, enquanto a onda viva da cavalaria oriental se afogava repetidamente em sua própria bravura. A estatística de baixas daquele dia apavora por seu cinismo frio. A burocracia da guerra obteve uma vitória esmagadora sobre a poesia do heroísmo. A catástrofe em Chaldiran impôs para sempre, como uma muralha de concreto invisível, um limite à expansão geopolítica iraniana para o oeste. A lógica fria das armas de fogo revelou-se muito mais convincente do que qualquer sermão, por mais inflamado que fosse. A tecnologia sempre vence a magia. O Império Safávida foi brutalmente quebrado, mas não destruído definitivamente. O jovem Shah Ismail, que escapou por milagre de um cativeiro vergonhoso, segundo relatos de contemporâneos, nunca mais sorriu em sua vida. Sua aura divina foi pisoteada na fumaça suja da pólvora. O orgulho ferido exigia compensação imediata. E então o Ira tomou a única decisão possível naquela situação. Fechou-se hermeticamente em si mesmo. Começou a famosa Era de Ouro da grandiosa construção de Isfahan. O Estado direcionou toda a sua energia colossal e não gasta estritamente para dentro de suas novas e drasticamente reduzidas fronteiras. Ergueram-se mesquitas inacreditáveis, que desafiavam qualquer imaginação, com cúpulas de azulejos azuis, pontes monumentais e palácios luxuosos, ornamentos geométricos complexos, proporções arquitetônicas perfeitas, o desenvolvimento das belas artes. Construir jardins paradisíacos ideais em sua própria terra revelou-se muito mais seguro do que tentar conquistar à força o inferno de seus vizinhos tecnologicamente avançados. O Irã transformou-se rapidamente em uma fortaleza gigantesca, fabulosamente rica, mas absolutamente isolada do mundo exterior. O país congelou voluntariamente em uma magnífica estagnação histórica de cristal, deleitando-se com sua cultura. No entanto, as leis da geopolítica não toleram uma estática prolongada. O isolamento sempre gera a perigosa ilusão de segurança total. E as montanhas de ouro acumuladas dentro do país sempre têm seu cheiro específico e extremamente atraente.
Esse brilho ofuscante de diamantes e fios de ouro logo atrairia a atenção atenta daqueles que estão acostumados a tomar o que querem, exclusivamente pela força bruta. Das montanhas afegãs selvagens e indomadas, já descia implacavelmente uma sombra nova e ainda mais sombria. A sombra de um estrategista militar genial que desconhecia completamente a piedade humana. A sombra de um homem pronto para destruir esse paraíso ilusório, para capturar o trono mais caro de todo o mundo habitado. A ilusão de segurança de cristal, na qual a elite se trancou, estilhaçou-se completamente no outono de 1722. Isfahan, a reconhecida joia do Oriente, sufocava lentamente no cerco de um bloqueio total. Imagine-se no lugar de um cidadão nobre naqueles dias terríveis. Você está sentado em um palácio luxuoso, com altos arcos azul celeste. Ao seu redor, tapetes de seda inestimáveis e miniaturas requintadas. Mas não há absolutamente nenhuma comida nas pesadas bandejas de ouro. Em desespero silencioso, você vê seus filhos dividirem o último pedaço mofado de pão seco, misturado com a poeira da rua. Além das majestosas muralhas da cidade, não se veem os estandartes salvadores do exército. Lá fora, estão as tribos afegãs rudes, selvagens e eternamente famintas, que apertam metodicamente o laço mortal no pescoço da capital. Quando os pesados portões de madeira finalmente ruíram, o paraíso de contos de fadas transformou-se instantaneamente em cinzas fumegantes. O orgulho de séculos foi pisoteado na lama sangrenta. O país mergulhou rapidamente em um caos primordial. A estrutura do Estado deixou de existir por completo. Mas desse vazio ensurdecedor, como um demônio vingativo, surgiu um homem que não conhecia uma gota de piedade humana. Nadir Shah. Este não é apenas um nome em uma crônica histórica seca. Ele foi um gênio militar autêntico, forjado em adrenalina, fumaça de pólvora e paranoia. Ele agarrou a nação dilacerada com uma garra gélida, esmagou brutalmente seus rivais e, em poucos anos, criou a máquina de guerra mais letal do século XVIII. Suas ambições pessoais eram grandes demais para um Irã exaurido. Nadir Shah precisava vitalmente de um triunfo ofuscante. Ele buscava o domínio mundial e um tesouro sem fundo para financiar suas campanhas intermináveis. Para onde direcionar o golpe esmagador? O olhar pesado do tirano caiu certeiro sobre o fabulosamente rico, mas internamente apodrecido, Império Mogol. Sobre a Índia escaldante. Fevereiro de 1739. A Batalha de Karnal. Coloque-se agora mesmo no lugar de um infante indiano naquela manhã fatídica. Seu exército supera em várias vezes as forças dos invasores audaciosos. No centro da sua formação densa, centenas de elefantes de guerra encouraçados erguem-se ameaçadoramente. Você está absolutamente certo de uma vitória fácil. Mas Nadir Shah nunca jogou pelas regras limpas do confronto direto. Ele utilizou um ardil tático de gelar o sangue. Contra as fortalezas vivas, lançou friamente camelos de carga, em cujas costas estavam amarrados potes com óleo fervente. Os animais, enlouquecidos pelo fogo insuportável e pela dor selvagem, chocaram-se com um urro medonho contra as vanguardas do exército indiano. Os elefantes de guerra entraram instantaneamente em um pânico incontrolável. Eles deram meia volta e começaram a pisotear metodicamente sua própria infantaria de elite. A matemática da morte funcionou com perfeição. O exército indiano destruiu a si mesmo rapidamente. Uma engrenagem cruel triturou dezenas de milhares de homens em apenas algumas horas. O caminho para Delhi estava completamente aberto. O que aconteceu na capital conquistada dos mogóis entrou para sempre nos manuais proibidos de terror de Estado. Nadir Shah não apenas saqueou a grande cidade, ele realizou uma ação de intimidação em massa. A reação dos ocupantes à menor resistência dos moradores locais foi monstruosamente cruel. A ordem do comandante foi seca e lacônica. A contabilidade da morte funcionou sem falhas. em um único dia, a cidade gigantesca perdeu dezenas de milhares de seus cidadãos. O verdadeiro horror
não nascia da visão das lâminas nuas, mas da calma gélida com que os intendentes persas registravam em seus pergaminhos as toneladas de ouro confiscadas, a prata rara e as pilhas de diamantes cintilantes. Nadir Shah levou da Delhi destruída o lendário trono do pavão e o famoso diamante amaldiçoado, Koh-i-Noor. A pesada caravana com os bens saqueados estendeu-se por dezenas de quilômetros sobre a terra calcinada. Os impostos no próprio Irã foram solenemente abolidos por 3 anos inteiros. Parecia ser o momento, a era de ouro conquistada a duras penas, o triunfo absoluto do vencedor. Mas é exatamente aqui que reside a ironia mais cínica e sombria de toda a história humana. Um gênio no campo de batalha frequentemente revela-se um fracasso total em seu próprio palácio. Pode-se saquear o mundo inteiro com sucesso, mas não se pode comprar a redenção dos próprios demônios internos. As riquezas imensuráveis não trouxeram nenhuma prosperidade real ao país exaurido. A economia nacional foi destruída até os alicerces, e os colossais tesouros indianos simplesmente ficaram mofando como peso morto nos porões escuros do tirano. Nadir Shah voltou para suas terras natais não como um grande salvador, mas como um monstro definitivamente enlouquecido. Sua brilhante mente tática foi inevitavelmente devorada por uma paranoia patológica. Ele via conspirações secretas por toda parte. Em mais um surto de loucura cega, cometeu uma atrocidade absolutamente impensável. Deu uma ordem burocraticamente formalizada para cegar impiedosamente seu próprio filho primogênito. O aparelho cruel de repressão estatal começou a devorar a si mesmo com apetite. As execuções de oficiais tornaram-se uma rotina monótona. Todo o império paralisava de pavor primordial. O desfecho deste drama ocorreu em uma noite quente de verão em 1747. A máquina estatal de segurança total sempre sofre uma falha crítica exatamente no momento em que o nível geral de medo entre as elites começa a exceder o instinto básico de autopreservação. O comandante que fez todo o Oriente tremer não caiu em uma batalha heróica. Ele foi esfaqueado de forma banal e sem alarde por seus próprios oficiais, diretamente em sua tenda de campanha. O brilho ofuscante dos diamantes não conseguiu apagar o sangue viscoso sobre os tapetes caros. O poder absoluto tornou-se novamente um colapso esmagador. A enorme potência militar ruiu instantaneamente após seu último suspiro. O Estado transformava-se, mais uma vez, em uma zona tampão fragilizada. Começava um longo e sufocante sono, no qual o Irã estava destinado a ser apenas um peão sem vontade no tabuleiro geopolítico global de novos e calculistas jogadores europeus. Os calculistas jogadores europeus já posicionavam sem pressa suas peças pesadas no gigantesco tabuleiro geopolítico. Enquanto o outrora Grande Irã, sangrado pela paranoia e pela morte de seu último grande conquistador, debatia-se na agonia de conflitos internos, o mundo ao redor mudava rápida e irreversivelmente. Ao final do século XVIII, através da névoa sangrenta, uma dinastia completamente nova rompe em direção ao poder absoluto. Os Qajars. Eles fazem da empoeirada e insignificante Teherã sua nova capital. Mas não se enganem, este já não é nem de longe aquele império de aço ofuscante que fazia os poderosos imperadores romanos tremerem de nervosismo. Estamos diante de um colosso com pés de barro incrivelmente frágeis. Um Estado que, em vez de sangue quente, tem dívidas externas profundas, e em vez de músculos de aço, tem uma corrupção burocrática total que corrói tudo o que é vivo. Como uma superpotência militar, capaz de desafiar sozinha metade do mundo, transformou-se em uma marionete submissa e sem vontade? Essa anomalia histórica nos faz refletir sobre a própria natureza do poder. O início do século XIX traz para as fronteiras norte do país o estrondo assustador e metódico dos pesados canhões russos. Isso não são mais incursões de nômades, é o choque com a máquina de guerra industrial e implacável do Ocidente. Coloque-se no lugar de um experiente general persa daquela era de transição.
Você está no topo de uma colina. O ar é gélido, corta os pulmões. Você posiciona seus destacamentos de vanguarda em uniformes de gala, mantos de seda bordados a ouro. Seus cavaleiros empunham cimitarras de um aço damasceno magnífico e lendário. Eles estão prontos para morrer por sua honra. E vindo ao seu encontro na névoa da manhã, em retângulos silenciosos e alinhados, surgem infantes severos em uniformes verdes. Eles não têm a menor intenção de desafiá-lo para um duelo nobre e justo. Eles simplesmente, de forma fria e consultando tabelas matemáticas, fuzilam seu orgulho secular com estilhaços de shrapnel. Impacto. Pausa. O gemido surdo de centenas de feridos. 2 exaustivas guerras russo-persas terminam não apenas com mais uma derrota militar. Elas terminam com uma humilhação nacional ensurdecedora e sem precedentes. São assinados tratados de paz com condições monstruosas. Esses documentos não são apenas tinta seca em pergaminho amarelado. São uma sentença de morte para a independência. O país perde para sempre territórios enormes e estrategicamente vitais no Cáucaso. Mas o pior reside em outra coisa. O Irã perde irrevogavelmente sua soberania. Os conflitos militares abertos no norte cessam para sempre. Começa uma guerra completamente nova, silenciosa, mas 1000 vezes mais letal. Uma guerra sem tiros. Uma guerra por trás das portas fechadas de embaixadas luxuosas. Surge a era cínica do grande jogo. O antigo império é transformado, de forma elegante e extremamente cruel, em uma zona tampão absolutamente sem direitos. Agora é apenas um enorme e macio tapete que os poderosos deste mundo estenderam entre os gananciosos interesses coloniais do Império Britânico no sul escaldante e o Império Russo que avançava rapidamente pelo norte. Observe esses gabinetes esfumaçados por charutos fortes nos luxuosos palácios de Londres e São Petersburgo. É lá que, bebericando calmamente um conhaque envelhecido, diplomatas estrangeiros frios desenham cuidadosamente com lápis afiado novas fronteiras diretamente sobre pessoas vivas em mapas antigos. E o que fazem os grandes chás nesse meio tempo? Os governantes da dinastia Qajar preferiam simplesmente fechar os olhos para a catástrofe nacional iminente. Eles vendiam o próprio país aos pedaços, como se fossem órgãos, com um prazer indisfarçável, para pagar suas viagens fabulosamente caras pelas capitais da Europa. Concessões econômicas blindadas eram entregues a estrangeiros à torto e à direito. Todo o tabaco, todo o telégrafo moderno, as poucas ferrovias, o setor bancário, tudo isso, da noite para o dia, não pertencia mais ao povo iraniano. A linha de montagem da traição nacional funcionava em silêncio absoluto. O orçamento do Estado fluía como um rio caudaloso para os bolsos de cônsules estrangeiros e comerciantes astutos. Quem é o verdadeiro traidor aqui, merecedor de maldição eterna? O estrangeiro que invade sua terra com armas na mão, ou o governante legítimo que, com um sorriso, vende as chaves dos portões da cidade por um ingresso para a Ópera de Paris e uma câmera fotográfica nova? Lembre-se de uma regra gélida e infalível da história. Impérios podem ser mortos lenta e arduamente com ferro pesado, mas é muito mais barato, silencioso e seguro sufocá-los com contratos de empréstimo abusivos. A câmera da história encarna por um segundo em um pequeno comerciante comum no barulhento bazar de Teherã, no final do século XIX. Você está atrás do seu balcão de madeira. Você paga impostos extorsivos a estrangeiros pelo direito de vender sua mercadoria. Você fuma o tabaco local que, por lei, agora pertence inteiramente à distante coroa britânica. Sua pátria desaparece lentamente, em pedaços sangrentos, nos cofres sem fundo dos banqueiros europeus. Você sente fisicamente esse cheiro viscoso e humilhante da sua própria impotência absoluta. Os palácios majestosos deterioram-se e desmoronam rapidamente. As ruas, outrora barulhentas, enchem-se com o sussurro paranoico de espiões e o choro baixo de crianças famintas. O país mergulha profundamente em um sono letárgico, longo e sufocante, de escravidão semicolonial. Mas qualquer sono histórico, mesmo o mais profundo e sem esperança,
inevitavelmente termina. No início do século XX, quando parecia que o Irã havia sido definitivamente apagado como sujeito autônomo, nessas terras ressequidas e calcinadas pelo sol, descobre-se algo que mudaria para sempre o curso da história mundial. De um poço profundo perfurado na rocha no sudoeste, irrompe com um chiado ensurdecedor, um líquido espesso, preto e diabólico. O ar fica instantaneamente impregnado pelo cheiro pesado e viscoso do petróleo bruto. E esse doce néctar geopolítico atrai imediatamente para as fronteiras do país dilacerado predadores completamente novos e implacáveis. Predadores que não usam mais cimitarras tilintantes e dragonas brilhantes, mas preferem ternos de negócios sóbrios e possuem mandatos secretos de poderosos serviços de inteligência ocidentais. Os mandatos secretos das inteligências ocidentais revelaram-se armas muito mais destrutivas do que todos os exércitos invencíveis da antiguidade juntos. No início dos anos 40 do século XX, o Irã perde definitivamente até a frágil ilusão de sua própria soberania estatal. A Segunda Guerra Mundial expõe de forma implacável e exemplar a total fraqueza militar do poder local. As pinças blindadas dos tanques soviéticos e britânicos entram em Teherã de forma banal, preguiçosa e sem disparar um único tiro. O orgulhoso império, cujos governantes outrora faziam poderosos césares romanos rastejarem de joelhos, agora entrega submissamente seus territórios ancestrais para as necessidades logísticas de uma carnificina global alheia. O enorme e antigo país é simplesmente tomado em um aluguel gratuito, como um conveniente depósito de trânsito na encruzilhada dos caminhos do mundo. Mas o verdadeiro pesadelo de gelar o sangue começou quando o trovão da artilharia cessou na Europa. No Oriente, iniciou-se a batalha implacável pelo sangue negro da terra. No início dos anos 50, explode na capital uma revolta política sem precedentes em sua audácia. Não é uma rebelião de camponeses eternamente famintos, nem uma jihad religiosa cega. É a revolta de um intelectual elegante e brilhantemente educado. O primeiro-ministro, Mohammad Mossadegh, comete um suicídio político absolutamente impensável para os padrões da época. Ele ousa lançar um desafio aberto e intransigente aos onipotentes monopólios petrolíferos britânicos. Ele anuncia solenemente a nacionalização. O petróleo, que por séculos dormiu silencioso na terra persa, de agora em diante, deve pertencer apenas ao povo local. Soa como um conto de fadas lindo e inspirador, não é? Mas as corporações transnacionais organicamente não perdoam atentados contra seus lucros líquidos. Nos altos gabinetes de Washington e Londres, toma-se uma decisão gélida e matematicamente calculada. A máquina burocrática lança uma operação secreta de grande escala, sob o codinome Ajax. Imagine-se como um estudante comum, em um dia quente de agosto de 1953. Você está em uma rua estreita e empoeirada de Teherã. O ar está incrivelmente denso, literalmente derretendo sob o calor insuportável e a histeria coletiva crescente. Ao seu redor, uma multidão enorme e agressiva está em fúria. Mas isso não é, de forma alguma, a ira sincera do povo. Você vê claramente como, de porta-malas abertos de carros pretos discretos, maços de dólares americanos novos e estaladiços são distribuídos generosamente para rapazes fortes de porte atlético. Você ouve como provocadores pagos na multidão perdem a voz, incitando metodicamente o ódio. O cheiro de pólvora mistura-se de forma indelével com o fedor nauseante de pneus queimando. Serviços de inteligência estrangeiros, friamente, como marionetistas experientes, dirigem um sangrento golpe de Estado bem diante dos seus olhos atônitos. A burocracia das operações secretas obtém uma vitória brilhante sobre a vontade de uma nação inteira. Lembre-se desta lição cruel. A democracia termina exatamente onde começam os interesses do capital transnacional. O primeiro-ministro legítimo e eleito pelo povo é instantaneamente deposto e jogado atrás das grades. Ao trono de ouro, retorna triunfante um fantoche submisso do Ocidente. O Shah lança sua famosa e grandiosa Revolução Branca.
O país começa a ser quebrado de forma incrivelmente cruel, forçado a se adaptar aos brilhantes padrões ocidentais do capitalismo. Na capital, constroem-se apressadamente cassinos luxuosos. As vitrines das lojas centrais transbordam de álcool importado caro, relógios suíços e roupas europeias da moda. Mas essa fachada ocidental brilhando em luzes de neon tem um avesso monstruoso e completamente apodrecido. Toda essa modernização imposta de cima é regada abundantemente com lágrimas e o medo viscoso dos dissidentes. Qualquer pensamento livre é extirpado como ferro em brasa. Entra em cena a SAVAK, a Polícia Secreta do Estado, uma das estruturas punitivas mais eficazes e implacáveis do século XX, cuidadosamente cultivada por instrutores militares estrangeiros. Você conseguiria beber seu chá matinal tranquilamente, sabendo com certeza que, na noite passada, seu velho vizinho foi levado para sempre para os porões de concreto e à prova de som de uma prisão secreta, apenas por ter lido em voz alta um livro proibido? O que você sentiria quando os valores profundos e fundamentais de seus antepassados fossem cinicamente ridicularizados nas telas das televisões estatais? A sociedade antiga é cortada impiedosamente ao meio por um abismo social intransponível. De um lado, uma elite secular fabulosamente rica, banhando-se em petrodólares intermináveis. Do outro lado, uma maioria conservadora que empobrece rapidamente e se enfurece. O Irã transforma-se em um país cicatriz pulsante. A censura rígida sufoca a imprensa, e as celas úmidas estão superlotadas de poetas e clérigos radicais. Os governantes tentam ingenuamente comprar a lealdade dos cidadãos com uma bela vitrine de neon, mas é impossível construir um futuro estável sobre um alicerce de medo total. A modernização imposta exclusivamente por cacetetes policiais sempre gera monstros sedentos de sangue. O Shah estava absolutamente certo de que controlava totalmente a situação, apertando metodicamente os parafusos de uma enorme caldeira social a vapor. Mas a pressão dentro dessa caldeira superaquecida já havia atingido há muito tempo um nível incontrolável. Nas cozinhas apertadas e esfumaçadas, e no silêncio ensurdecedor das mesquitas, uma explosão social sem precedentes já amadurecia abertamente. Essa fúria, comprimida por décadas de humilhação, muito em breve transbordaria para as grandes avenidas. Transbordaria para varrer para sempre a antiga monarquia e lançar de cabeça um país inteiro em uma nova e assustadora realidade. Uma realidade onde o fanatismo religioso cego se fundiria de forma indelével com a tática monstruosa de combates em trincheiras e valas intermináveis, inundadas de sangue e água. Essa mesma tática monstruosa de trincheiras inundadas de sangue tornou-se uma realidade assustadora, logo após a fachada ocidental ilusória ruir definitivamente. Em fevereiro de 1979, uma multidão de milhões, cegada por uma ira justa e um êxtase religioso incrível, simplesmente derruba a monarquia milenar como se fosse uma frágil casa de cartas. O trono mais poderoso do Oriente Médio fica vazio. A euforia grandiosa da proclamação da República Islâmica inunda instantaneamente as amplas praças de Teherã. As pessoas choram sinceramente de felicidade, arrancando das paredes os retratos do Shah fugitivo. Mas qualquer historiador cínico lhe dirá uma verdade amarga e imutável. Revoluções nunca cheiram a rosas e liberdade. Elas cheiram a borracha queimada, terra úmida e sangue fresco. E elas sempre exigem sacrifícios colossais e impensáveis. Antes mesmo que a poeira baixasse sobre os símbolos destruídos do antigo poder, um novo inimigo, extremamente calculista, abateu-se sobre o país exaurido vindo do oeste. O ditador iraquiano Saddam Hussein tomou uma decisão fria e pragmática. Ele julgou que o país vizinho, desprovido de generais experientes e dilacerado por expurgos internos violentíssimos, seria uma presa fácil, quase gratuita. Foi mais um erro fatal de um governante ambicioso. Mais um líder que não compreendeu absolutamente a natureza cruel e mística desta antiga encruzilhada geopolítica.
Ele pensou que ia lutar contra os restos desorganizados de um exército regular. Em vez disso, colidiu de frente com o fanatismo despertado, primordial e absolutamente cego de uma nação inteira. Coloque-se no lugar de um voluntário adolescente iraniano comum de 15 anos. Você está com água suja e gélida até os joelhos, em algum lugar nos pântanos impenetráveis e apodrecidos da península de Fao. Você não usa um colete à prova de balas de Kevlar pesado. Em suas mãos geladas, há apenas um fuzil velho e desgastado, e uma fé incrível que queima o peito. E no seu pescoço magro, pende uma chave de plástico barata. Aquela mesma chave que, como os mulás juraram solenemente nas praças, garantidamente abriria para você os portões cintilantes do paraíso eterno. Você ouve o rugido ensurdecedor e crescente dos motores a diesel. Diretamente contra você, esmagando os juncos secos, avançam implacavelmente os pesados tanques iraquianos. Seu comandante grita desesperadamente uma oração sagrada, e você se lança para a frente, diretamente contra as metralhadoras de grosso calibre, diretamente para os campos minados invisíveis. Aquilo não era, de forma alguma, uma guerra moderna de grupos móveis. Era um retrocesso terrível e absurdo, direto para o moedor de carne sangrento do impasse posicional da Primeira Guerra Mundial. A tática de ondas humanas funcionava com uma crueldade matemática assustadora. O comando, friamente e sem a menor hesitação, descartava centenas de milhares de seus cidadãos jovens e infinitamente devotos, apenas para soterrar os blindados inimigos sob montas de cadáveres. A burocracia do martírio funcionava perfeitamente. Os relatórios diários de baixas pareciam boletins secos de um matadouro gigantesco. E então, o inferno químico absoluto e sem esperança entrou em cena. Sufocadas pelos ataques fanáticos intermináveis, as tropas iraquianas utilizaram o gás asfixiante proibido. Uma névoa amarela, não naturalmente pesada, de gás mostarda, rastejava lentamente, como um organismo vivo, sobre a superfície da água estagnada. O ar ficou impregnado com o cheiro nauseante de maçãs podres e alho. Os pulmões pareciam virar do avesso. A pele cobria-se de bolhas terríveis que vertiam bile. Soldados agonizavam, afogando-se no próprio sangue dissolvido diretamente no fundo das trincheiras inundadas. A estatística dessa loucura de 8 anos gela o sangue nas veias. A guerra cobrou um tributo colossal. Quase 1 milhão de vidas perdidas de ambos os lados por causa de pequenos pedaços de deserto morto e esburacado por crateras. O estrondo dos canhões pesados finalmente cessou, mas esta terra dilacerada nunca encontrou a paz tão esperada. O Estado trancou-se voluntária e hermeticamente em uma fortaleza inexpugnável de dogmas religiosos rígidos e sanções econômicas intermináveis. E hoje, esta região representa um nervo pulsante, inflamado e exposto de todo o nosso planeta. O Irã moderno não é mais feito de pesadas falanges antigas quebrando ossos. Não são catafractários encouraçados em aço, nem arqueiros partos em cavalos velozes. Hoje, são drones kamikazes silenciosos e letais, cortando com segurança o céu noturno a milhares de quilômetros de suas bases. São mísseis balísticos potentes, escondidos com segurança em bunkers de concreto nas profundezas das montanhas. É um ódio antigo e ineradicável, e uma religião que friamente e com precisão cirúrgica foi transformada na arma geopolítica de longo alcance mais eficaz que existe. O Império Aquemênida morreu há muito tempo, mas a própria ideia de domínio absoluto não desapareceu. Ela simplesmente evoluiu, lançando seus tentáculos invisíveis por todo o Oriente Médio. Este território permanece para sempre como a equação histórica mais complexa e insolúvel. Um ponto de tensão absoluta e crítica, onde a qualquer segundo pode explodir um novo incêndio mundial. A tensão vibrante paira literalmente no ar. É uma mistura densa, sufocante e enlouquecedora de orações apaixonadas, a espera paranoica e ininterrupta de um golpe punitivo vindo do céu e o uivo agudo e de gelar o sangue das sirenes de defesa antiaérea. Impérios nunca morrem de velhice.
Eles apenas trocam suas máscaras históricas, continuando sua dança interminável e sangrenta sobre os ossos de antepassados anônimos. E olhando para este redemoinho gigantesco e implacável de violência, responda honestamente a si mesmo. O que é mais terrível para o ser humano? Viver submissamente em uma gaiola isolada de controle religioso total? Ou arriscar-se a ser reduzido a cinzas no fogo de um apocalipse nuclear em nome da ideia alheia de poder absoluto?